Os Estados Unidos da América parecem ter sofrido sua primeira derrota séria na guerra no Oriente Médio. O Irã atacou a base aérea Príncipe Sultan na Arábia Saudita, resultando oficialmente em 12 militares americanos feridos. Além disso, surgiram na internet as primeiras imagens mostrando os primeiros aviões-tanque estratégicos dos Estados Unidos destruídos, que estavam baseados justamente nessa base aérea. E também há imagens de satélite mostrando fumaça preta subindo dessa base aérea. Além disso, os Estados Unidos já lançaram mais de 850 Tomahawks em 4 semanas de guerra contra o Irã. E alguns funcionários do Pentágono estão preocupados com a velocidade com que os estoques de armas de precisão estão se esgotando. Mas, apesar desse gasto de mísseis caríssimos, os Estados Unidos podem afirmar com confiança que destruíram apenas cerca de 33% do arsenal de mísseis do Irã após um mês de guerra. Ou seja, cerca de 33%. Embora Trump, lembro, tenha declarado há apenas 2 semanas que os Estados Unidos destruíram todos os mísseis e drones iranianos. Mas isso não é tudo. Aqui certamente há o que discutir. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que apoiem o trabalho deste canal no YouTube. Isso pode ser feito através de uma assinatura, doação ou patrocínio. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. No final do episódio, se você achar essa informação importante e necessária, poderá apoiar este canal, inclusive financeiramente. Ficarei grato por isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, o Irã atacou a base aérea Príncipe Sultan na Arábia Saudita. 12 militares dos Estados Unidos ficaram feridos, 2 deles em estado grave. No geral, a Reuters destaca que, desde o início da guerra contra o Irã, mais de 300 militares americanos já ficaram feridos. De acordo com dados oficiais do Pentágono, desde o início das hostilidades contra o Irã, 13 militares americanos morreram. Mas foi justamente o ataque à base aérea do Príncipe Sultan que se tornou o mais doloroso para os Estados Unidos da América. Foi declarado que se trata de um ataque combinado, um ataque envolvendo mísseis e veículos aéreos não tripulados. O Irã lançou 6 mísseis balísticos e 29 drones. O ataque foi uma das brechas mais graves na defesa antiaérea americana em um mês de guerra com o Irã. Mas mais uma vez enfatizo, 6 mísseis balísticos e 29 drones, isso não é nada comparado à quantidade com que a Rússia ataca a Ucrânia e a Ucrânia se defende. Mas nesse caso, de repente, mísseis e drones iranianos romperam a defesa antiaérea dos Estados Unidos. Essa base aérea na Arábia Saudita está localizada na província central de Al-Kharj, a sudeste da capital Riad. Nela está destacado o principal contingente das Forças Armadas Americanas na Arábia Saudita. A base aérea serve como um centro logístico e operacional para as instalações militares dos Estados Unidos em toda a região. E é exatamente nessa base aérea que os Estados Unidos mantêm seus aviões-tanque Boeing KC-135 estrategicamente importantes. Imagens de satélite de 28 de março mostram fumaça subindo sobre a base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, e é aqui que os dados divergem. Segundo uma fonte da CNN, um avião-tanque KC-135 foi danificado na base aérea. Já uma fonte do New York Times afirma que pelo menos 2 aviões-tanque Boeing KC-135 sofreram danos significativos como resultado desse ataque. A mídia iraniana já divulga fotos supostamente com quase toda a base aérea em chamas e quase todos os aviões pegando fogo. Sabemos como o regime em Teherã utiliza a inteligência artificial. No mesmo dia, o Irã decidiu, aliás, inventar mais uma vitória para si. No Estado-Maior Central das Forças Armadas do Irã, Qatam al-Anbiya informou que realizou um ataque a um depósito de sistemas ucranianos de combate a drones em Dubai. Mais tarde, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia respondeu diretamente que isso é mentira e que os iranianos apenas aprenderam com os russos a inventar vitórias falsas. Ou seja, não houve nenhum ataque contra especialistas ucranianos em Dubai. Lembro que os russos, por exemplo, conquistam as mesmas cidades umas 15 vezes lá. Putin surge em público e afirma: conquistamos Kupiansk. Lembro quando conquistaram Kupiansk, foi no fim do ano passado? Acabou se descobrindo que ela já estava totalmente sob controle. Mas a questão é que os Estados Unidos, ao que parece,
começaram a sofrer as primeiras perdas sérias, e não só como resultado de ataques diretos do Irã. Segundo fontes do Pentágono, os Estados Unidos já lançaram mais de 850 mísseis Tomahawk em 4 semanas de guerra contra o Irã. Alguns funcionários do Pentágono estão preocupados com a velocidade com que os estoques de armas de alta precisão estão desaparecendo. O Wall Street Journal escreve que o Pentágono não divulga publicamente o número de mísseis em circulação. No entanto, apenas algumas centenas de unidades são produzidas anualmente. Os Tomahawks são valorizados em parte porque podem percorrer distâncias superiores a 1.600 km, o que elimina a necessidade de enviar pilotos americanos para o espaço aéreo inimigo. Autoridades americanas disseram que uma dependência significativa dos mísseis Tomahawk em uma guerra contra o Irã exigiria uma discussão urgente sobre se seria preciso redirecionar esses mísseis de outras partes do mundo, incluindo a região Indo-Pacífico. É lá que estão a China e Taiwan. Além disso, trata-se de coordenar a produção de uma quantidade maior desses mísseis. Fontes do Washington Post observaram que o Pentágono está monitorando a quantidade de Tomahawks utilizados, prestando cada vez mais atenção ao que o ritmo de uso desses mísseis significará não apenas em uma guerra com o Irã, mas também para futuras operações militares. Um oficial classificou a quantidade restante desses mísseis no Oriente Médio como preocupante e interessante. Ao mesmo tempo, outro oficial do Pentágono observou que o Pentágono está se aproximando do fim dos estoques de Tomahawks. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, não respondeu à pergunta sobre a quantidade de Tomahawks, tanto os usados quanto os que restam no Oriente Médio. Ele ressaltou que os militares dos Estados Unidos possuem tudo o necessário para cumprir qualquer missão, a qualquer momento e em qualquer lugar escolhidos pelo presidente Trump, em qualquer prazo. Bem, no geral, é só uma desculpa padrão. Aqui a Reuters choca com a notícia. Os Estados Unidos podem afirmar com confiança que destruíram apenas cerca de 1/3 do arsenal de mísseis do Irã após quase um mês de guerra. A agência, citando 5 fontes, escreve que os Estados Unidos podem confirmar com confiança a destruição de cerca de 1/3, ou seja, 33% dos mísseis iranianos, enquanto o status de mais 1/3 ainda permanece em aberto. Destaca-se que, devido aos bombardeios, os mísseis podem ter sido destruídos, danificados ou estarem sob escombros em túneis e bunkers subterrâneos. Uma das fontes destacou que a mesma situação é observada com os drones do Irã. Ou seja, apesar da declaração de Trump, eles ainda não destruíram nada. Mas a Reuters informa que o Irã ainda possui um estoque significativo de armamentos e, além disso, pode recuperar parte dos mísseis danificados após o fim das hostilidades. E 1/3 não são todos os mísseis. Ao mesmo tempo, o número exato de mísseis e drones iranianos destruídos permanece desconhecido, em parte devido à dificuldade de avaliar os estoques em bunkers subterrâneos antes da guerra. De acordo com diferentes estimativas, o Irã poderia ter de 2,5 a 6 mil desses mísseis. Na opinião de especialistas, os Estados Unidos podem ter superestimado a eficácia de seus ataques. O Irã possui mais de 10 grandes complexos subterrâneos para armazenar lançadores e mísseis, todos eles ainda estão ativos. E foi nesse contexto que prestei atenção a um material da publicação M-Snow, que escreve que, um mês após o início dos ataques dos Estados Unidos ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia milhares de militares para o Oriente Médio ao mesmo tempo em que declara que já venceu essa guerra. Essa contradição causa irritação entre altos funcionários da Casa Branca e aliados, mas a raiz dessas declarações de Trump me chocou profundamente. A seguir vou citar um dos funcionários da Casa Branca, conforme relatado pela M-Snow. A declaração de Donald Trump sobre a guerra já vencida com o Irã é, em grande parte, uma hipérbole. O presidente Trump simplesmente quer declarar vitória e seguir em frente. Esse desejo se intensificou nos últimos dias. Não é que ele esteja arrependido ou algo assim, ele simplesmente ficou um pouco entediado e quer apenas seguir em frente. Trump já começou a mudar o foco dos conflitos com o Irã para a economia, questões internas e as próximas eleições intermediárias para o Congresso. Fim da citação. Entende? Trump simplesmente já ficou entediado. Vou deixar isso em aberto, sua opinião e suas conclusões. Escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, eu claro ficarei muito grato por isso. Vocês podem fazer isso através de doação.
Patrocínio no YouTube, assinaturas pagas em várias plataformas. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.